Muito bem, estamos de volta com o nosso programa do Seu Jeito, ao vivo para você no YouTube, Instagram, aplicativo, também canal 10 assinantes. São mais de 110 mil assinantes no Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, mais de 97 cidades espalhadas por esses estados onde a Telecab já marca presença física aí pertinho de você, tá? É um prazer imenso ter a sua audiência, meu boa tarde, boa noite sempre, para a galera que nos vê também em horários alternativos, que não conseguem acompanhar o programa ao vivo de segunda a sexta, 9h30 às 11h30, mas que tira um tempinho em algum momento e vem dar uma olhada em uma das entrevistas ou no programa inteiro. Obrigado demais por essa atenção, tá? Falando em atenção, aqui agradeço a atenção do nosso convidado, o Dr. Felipe Medeiros, advogado, que tem aí pós-graduação em Direitos Humanos pela PUC São Paulo. Estamos com ele aqui hoje para falar sobre esse dia que é de extrema importância, esse mês de abril. Nós sabemos que tem toda os seus dias dedicados também, além de outras causas, essa questão do autismo. Hoje é o Dia Mundial do Autismo. Prazer tê-lo aqui com a gente, Felipe. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, amigo. Como você está? Obrigado pela oportunidade. A gente voltar a falar sobre o autismo. Né? O mês de abril é o mês principal de autismo. A gente passa o mês inteiro trabalhando campanhas de autismo, conscientização, informação. E hoje, dia 2, em especial, é o nosso dia D, né? É o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então, é o marco, né? Esse marco, ele serve para combater preconceito, serve para ajudar a informar ainda mais as pessoas, não só aquelas que não são atípicas, de famílias atípicas, mas também aquelas que são mães de crianças com espectro e que passam por muitas situações em que não conhecem seus direitos, seus deveres. Ou seja, é um mês para a gente levar essa informação para toda a sociedade, de uma forma geral. Perfeito, perfeito. O marco, ele serve para informar, né? E o respeito à inclusão começa com a informação. Então, quando a gente tem essa visibilidade do dia D, do dia 2, a gente consegue levar tanto para as famílias atípicas, para as mães, como para a sociedade que não conhece, ou não respeita, ou não entende o que é uma pessoa, o que é uma criança com autismo. Então, esse marco ele é bem relevante para isso, para a gente levar a informação, para daí surgir o respeito, daí surgir a empatia. Você acredita que a informação ajuda a libertar, ajuda a diminuir essa questão de preconceito, de um olhar mais diferenciado para aquela pessoa que tem a sua característica bem específica? Com certeza, com certeza. Até porque é uma evolução, né? É um crescimento. Então, sem informação, eu não tenho como entender aquilo. Como é que eu vou saber que aquilo é uma condição normal, que aquilo é uma condição de um espectro, que é apenas um transtorno que as pessoas podem ter, se ninguém nunca me contou, se eu nunca fui ensinado sobre aquilo, né? Então a gente vem evoluindo, até em termos de legislação, em 2012, em 2020, está tudo muito recente, né? Falando em legislação, Felipe, eu deixei aqui anotado que a legislação brasileira assegura o direito ao diagnóstico precoce por meio do SUS e também rede privada, né? Mas muitas famílias não conhecem esse direito e não sabem por onde começar para terem esse direito de fazer esse diagnóstico de maneira precoce, porque quanto mais precoce, isso é em todo tipo de situação de saúde, mesmo a questão do espectro ou qualquer outro problema de doença que a gente possa ter na vida, quanto mais precoce, melhores são as estratégias e protocolos de tratamento, de acompanhamento, o que pode se esperar evoluções melhores. Então, quanto mais cedo diagnosticar, melhor. O que a legislação brasileira fala em relação a esse ponto que eu frisei aqui pra gente? Assegura o direito ao diagnóstico precoce por meio do SUS e também da rede privada. Perfeito. Esse posicionamento que você colocou, Giacomo, ele é muito importante sobre o diagnóstico precoce. O autismo ele tem uma janela muito específica de até os 5 anos, né? O autismo nasce com você e vai com você até o fim da vida. Verdade. Né? O autismo não se cura, se cuida, certo? Então, essa janela até os 5 anos da primeira infância é quando você tem maiores chances de sucesso em um tratamento mais efetivo. Então, a nossa legislação, ela garante, tá? Porque, para a lei, a pessoa com autismo, ela é considerada pessoa deficiente, pessoa com deficiência. Então, toda a proteção da pessoa com deficiência se aplica ao autismo. E uma dessas proteções é o diagnóstico precoce. Então, a porta de entrada do SUS, dos planos de saúde, da rede privada de atendimento, serve para isso, para a pessoa ter um diagnóstico precoce, independente de renda financeira, independente de contribuição, tá? De graça, você vai ao SUS e fala bem simples, quero fazer um diagnóstico para o meu filho, pois eu desconfio que ele possa ter autismo. E isso garante então avaliações médicas, terapias, acompanhamento multidisciplinar, tudo sem custo para essa família? Perfeito, perfeito. A gente começa com o laudo médico, tá? Quem dá o laudo de autismo é o médico, ou um neuropediatra, ou um psiquiatra, ou um neurologista, e daí ele vai dizer, essa criança precisa de terapias com fonoaudiólogo,
com psicólogos, com terapeuta ocupacional, às vezes terapia em piscina, terapias em cavalos, né? E o médico é quem direciona isso e o SUS garante todo esse acompanhamento. Independente do diagnóstico feito, se a criança é autista de nível 1, com ou sem suporte, nível 2, nível 3, todas as condições do espectro, essas famílias, independente da complexidade que se o seu filho, sua criança ou até mesmo o adulto se encontre dentro do espectro, ele tem esses direitos que você falou agora pra gente? Sim, sim. O nível de suporte que a gente chama, né, que é um espectro, então nenhum autista é igual ao outro, ele varia em uma faixa dentro do espectro, né? O nível de suporte 1, 2 e 3, ele é para fins terapêuticos, para fins legais não, o direito é o mesmo, tá? Embora muitas vezes seja negado, né? Embora muitas vezes o nível de suporte 1, por não ser tão perceptível por falta de informação, não, que não vou te dar esse direito que você não precisa, mas na verdade precisa. 1, 2 e 3, todos têm o mesmo direito. Todos os níveis estão garantidos por lei, tá? Você tem esse direito se você vive essa situação, seja nova na tua vida ou já tenha uma certa caminhada de desafios e lutas, saiba que você está resguardado, sua família, essa pessoa está resguardada dentro desses direitos de uma forma igualitária entre todos os demais aspectos, como foi mencionado aqui pelo nosso convidado, tá? Nós vamos avançando aqui. Esse laudo ele é importante também para poder ter esses encaminhamentos e orientações terapêuticas, acompanhamentos psicológicos e demais profissionais, mas também serve para a questão dos benefícios, como o BPC e o LOAS? Perfeito, perfeito. O laudo médico é o começo de tudo, né? Com o laudo eu vou atrás do direito à educação, direito à saúde, ao benefício do BPC LOAS, tá? Mas não são todos os autistas que têm direito ao BPC LOAS. O BPC LOAS é o benefício assistencial, certo. Ele é pago pelo INSS, mas é um benefício da assistência social. Então não precisa ter contribuído para o INSS. É no valor de um salário mínimo. No caso das pessoas com deficiência e no caso do autismo, a gente tem que comprovar a baixa renda da família. Então se faz um estudo, ou na justiça ou fora da justiça, da condição de renda da família para saber se preenche o critério. Normalmente o critério, já como ele é meio ou 1/4 de salário mínimo por pessoa daquela casa. Bateu o critério, a pessoa tem o benefício. Tá legal. Então, para deixar bem claro, não basta ser diagnosticado, precisa se encaixar também nesses demais perfis que fazem parte desse direito assistencial, o BPC LOAS, né? Perfeito. Não é porque eu sou autista, mas a minha família tem recursos, esse BPC não se encaixa nessa pessoa. Perfeito, não se encaixa, tá? Tem que bater o critério de baixa renda. E aí passa por perícia social, vai até a sua casa um assistente social, conversa com você, olha o que tem na sua casa, conversa com os vizinhos para entender se você entra nesse critério de baixa renda, de vulnerabilidade social. Olha, nós temos a Lei 12.764 de 2012, era conhecida como a Lei Berenice Piana, que trouxe avanços para a inclusão das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Vamos conversar um pouquinho sobre os principais pontos dessa legislação. Ela estabelece o direito de diagnóstico precoce, não é isso? Sim. Que você trouxe há pouco para a gente, mas também fala de tratamento adequado, educação inclusiva, e aqui é um ponto para a gente abrir parênteses mais adiante nessa conversa, essa questão da educação inclusiva. Vejo muitas pessoas falando que são rejeitados ou que passam por dificuldades na hora de matricular seu filho em algumas instituições educacionais. A gente conversa isso mais adiante. Mas vamos falar aqui dos pontos principais dessa lei conhecida como Berenice Piana. Perfeito. A Lei Berenice Piana é de 2012, então ela é bem recente no nosso país, né? Berenice Piana é uma mãe atípica, e ela foi muito importante para conseguir direitos, para conseguir políticas públicas positivas às pessoas com autismo, né? Então 12 anos de lá para cá, se você pegou uma pessoa no ano 0, ela tem apenas 13 anos, ainda é um adolescente, né? A lei, em termos de saúde, ela assegura o diagnóstico precoce, como você bem citou, e o tratamento adequado. E o que é o adequado? É o que o médico diz que precisa, tá? Então, na esfera privada, muitas vezes a gente encontra um plano de saúde falando, não, eu vou dar aqui por semana 3 terapias com o fonoaudiólogo. Mas o médico, que é quem tem o conhecimento técnico de saúde, disse, não, essa criança precisa de 5. Tá? Então a lei garante que tem que ser os 5 e não os 3 que o plano de saúde quer. Então muitas vezes o plano de saúde pode tentar barrar isso com base em contratos, né, contratos formais de adesão ao plano, mas quem manda é a saúde, quem manda é o médico. Isso é uma proteção dada por essa lei. Quer dizer que mesmo que no contrato assinado lá tenha dito que o que o plano entregaria seriam 3, mas se houver essa necessidade de um número maior,
a lei consegue fazer essa alteração no plano. Obriga o plano a bancar todos os dias e não apenas como ele acha que deve ser feito para baratear mais os seus custos. O que é realmente revoltante quando a gente pensa em planos de saúde, o valor que se paga, os bilhões que esses planos de saúde faturam, e quando eu falo fatura é a parte de lucro mesmo, que eles chegam a ter aí bilhões e bilhões, todos os anos são feitas aí as receitas, os planos faturam bilhões, e na hora de prestar um serviço que é necessário, que precisa para aquela pessoa, às vezes vem com essas negativas. Mas a justiça consegue então reverter isso. Perfeito, perfeito. Infelizmente, na nossa realidade aqui, Rio Grande do Norte, Ceará, Nordeste como um todo e no Brasil como um todo, tá? Me arrisco a falar sem medo. Essas terapias da maneira que tem que ser, infelizmente, só se consegue na via judicial. Tem que ir para a briga. Tem que ir para a briga, né? E aí, muitas vezes o juiz dá uma ordem, o plano não cumpre, você tem que bloquear as contas do plano para aquele dinheiro pagar particular, porque o plano simplesmente não quer cumprir para a terapia. Ele pensa no montante, né? Mas esquece que ali é uma vida, ali não é um cliente, né? E quanto mais você atrapalha ou retarda o diagnóstico e o tratamento de uma criança com autismo, você prejudica ela a vida inteira. Não tem volta, né? Vai passando dia a dia. É verdade, a gente frisou isso no começo desse bate-papo. Quanto mais precocemente os tratamentos começam, desde o diagnóstico e o laudo, melhores são as situações de evolução dessa pessoa dentro do espectro autista, dentro dos seus respectivos níveis, que são muito particulares. Eu acho interessante demais, e é importante deixar isso bem observado, Felipe, porque mesmo uma outra criança ou um adulto no espectro como nível 1, de suporte ou sem suporte ali, cada um ainda assim vai ter suas características, vai ter a sua interferência, o seu modo de ser muito particular. É algo muito, como você falou, é algo muito individual de cada pessoa que está no espectro. Exato, e até pensando nisso e vendo o dia a dia dos autistas de nível 1, em 2020, a lei Romeu Mion, que é o filho do Marcos Mion, né, que tem ele é autista e o país segue essa bandeira, né, criou a carteira de identidade do autismo, não para dar direitos, mas para assegurar, mas para facilitar o uso do direito. Então, muitas vezes um autista chega em uma fila de supermercado, esse tem preferencial, é nível 1 de suporte, o que ele precisa de suporte muitas vezes não é visível, mas ele tem aquele direito barrado. Então, com a carteirinha ele mostra, ó, eu tenho direito, eu quero usar o meu direito. Né? Essa carteirinha, toda pessoa dentro do espectro tem direito, consegue tirar? Onde ela deve procurar? Sim, tem direito. Tá? A gente tem órgãos estaduais, órgãos municipais, órgãos federais, que você faz um cadastro online, faz no próprio site e emite essa carteira. Ela vem digital e também vem física para sua casa. Bom, tá legal. Vamos avançar aqui. Quando a gente falou aí da questão da inclusão escolar, que também está protegida pela Lei Berenice, que a gente falou há pouco, além de outras legislações brasileiras que dão esse direito, que dão esse respaldo para familiares, crianças e pessoas dentro do espectro. Mas na prática, eu tenho percebido, e aqui eu já tive mães atípicas, já tive pessoas de instituições, já tive professores, psicopedagogas, pedagogos, em que muitas vezes esse direito não é respeitado. Exato. Na evolução, no crescimento, né, da história da pessoa com deficiência, em especial do autismo, tinha-se que o quê? Tinha que segregar, não era incluir. Essa pessoa tem uma deficiência, essa pessoa tem algum transtorno, eu não vou colocar ela, por exemplo, na mesma sala que os outros. Vou criar uma escola especial para aquele tipo de pessoa. Mas isso foi superado, tá? Então a ideia é incluir. Então a legislação garante o direito à educação igualitária com as pessoas que também não fazem parte do espectro autista. Então é na mesma sala de aula, não tem que fazer prova separado, tá? E a legislação garante, como ele é muito interessante, o que a gente chama de AT, que é o auxiliar terapêutico, bancado ou pela escola, seja público ou particular, e não pela família. Então, muitas vezes, uma criança autista de nível de suporte 1, 2 ou 3 tem alguma dificuldade de comunicação social. Ele vai ter com ela um auxiliar terapêutico. Tem um professor regente que comanda a sala de aula e tem um auxiliar terapêutico para adequar aquela criança à realidade dela. Né? Muito interessante. Muito interessante. Eu vou aqui somar e abrir parênteses para encaixar outros direitos. Garantir vagas, né? Oferecer esse suporte especializado sem custo extra. Também adaptações curriculares, profissionais de apoio em um ambiente que favoreça o aprendizado do aluno autista. Eu já vi um debate na internet de pessoas de escolas particulares em que se falava, olha, é muito complicado, eu tenho apenas um único aluno autista que tem sensibilidade auditiva e por lei ou pela forma adequada de se colocar essa criança junto às demais que não são
do espectro, eu teria que fazer uma alteração e um investimento por causa de uma única pessoa. Então não é melhor rejeitar essa criança para que eu não precise passar por isso? Ou eu teria que realmente, na força da lei, deixar minha sala de aula de um jeito que não pudesse trazer os gatilhos auditivos para aquela criança autista? E lá tinha defesas favoráveis ao pensamento e contrárias a esse pensamento. Mas na lei, essa escola, essa instituição, esse ambiente precisa estar estruturado dessa forma? Precisa, tá? A lei, ela segue o lado da inclusão, certo? Isso é um problema da escola, faz parte do risco do negócio. Para a lei, quem não consegue ver isso, falta informação, falta empatia e falta respeito, tá? Então, se uma criança ou um adolescente tem alguma necessidade especial, a escola tem sim que se adaptar àquilo. Ela não pode se negar, por exemplo, eu não vou matricular porque eu já tenho 2 autistas nessa turma. Eu não vou matricular porque essa criança específica tem sensibilidade auditiva. Não, o problema é seu. Isso é acessibilidade. Faz parte do seu negócio se adequar à legislação e não a lei se adequar a você. Tá legal, fica bem claro isso. E chega aqui até uma pergunta da Wanda. Wanda, muito obrigado pela sua interação. A Wanda diz que passou por uma situação tanto estranha. Ela falou que a instituição a qual a criança dela está matriculada foi oferecido a cobrança de um valor extra para que essa criança pudesse ser incluída, porque teriam algumas necessidades específicas e custos a mais para a escola para poder dar o suporte para essa criança. Pelo que nós vemos conversando até aqui, eu acredito, mas você que é o cara da lei que vai me dizer se eu estou certo nesse entendimento ou não, eu acredito que essa escola não pode de maneira alguma cobrar uma taxa extra para poder suprir aquele investimento para dar qualidade de educação para essa pessoa autista. Não pode, tá? Wanda, obrigado por tua pergunta, muito pertinente e infelizmente muito comum. Eu não consigo contar já com ele quantos casos eu tenho exatamente como o da Wanda. Chega a escola cobrando um valor a mais para o auxiliar terapêutico para promover a acessibilidade. Wanda, essa cobrança ela é ilegal, tá? Se documente, faça denúncias ao Ministério Público, faça denúncias aos órgãos de educação, se quiser fazer até um BO com a polícia, faça para ser uma porta de entrada e procure seus direitos. Os direitos estão lá, são simples, são claros e a escola tem que cumprir, tá? Essa cobrança ela é abusiva. Maravilha, Felipe. Nós vamos fazer uma paradinha aqui para um intervalo comercial. Vamos voltar falando de outros direitos, outras situações. E eu lembro, quer participar assim como a Wanda, quer ajudar a construir esse bate-papo com muito mais informação, esclarecendo ainda mais dúvidas, fique à vontade. Pode interagir no @ do Seu Jeito TV, é o Instagram do programa, @ Telecab10 é o Instagram da TV, tá? Eles estão aparecendo aqui abaixo para você. Também na transmissão ao vivo, está nos assistindo aí no YouTube ou simultaneamente aí pelo Instagram da Telecab? Fique à vontade, pode interagir, mandar sua pergunta, que a gente traz a sua participação também aqui para o nosso convidado. Voltamos já, fica por aí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa do Seu Jeito ao vivo para você aqui na Telecab 10 e em todas as plataformas, YouTube, Instagram, aplicativo, canal 10, tradicional e online digital. Estamos em todos os lugares para que você possa nos encontrar e assistir e aproveitar em passar a ter conhecimento através dos convidados que aqui chegam compartilhando seus conhecimentos em atenção a você que está aí do outro lado, tá? Aqui comigo, Felipe Medeiros, advogado, estamos conversando sobre os direitos dos autistas, como garantir, como correr atrás e quando for lesado, né? A quem você procurar essa ajuda, esse suporte. Nós falamos aqui no primeiro bloco, Felipe, sobre essa questão do autismo, do laudo, dos seus direitos relacionados à saúde, à inclusão, à educação.
E o mercado de trabalho? O autista tem direito em relação ao mercado de trabalho? Sim, tem sim, tá? Tanto o mercado de trabalho público, tá? No concurso público, o autismo, ele entra nas cotas de pessoa com deficiência, como no mercado de trabalho privado, tá? Empresas com mais de 100 funcionários registrados têm uma cota para pessoa com deficiência. E essa cota da pessoa com deficiência, o autista entra nela. Tá legal, é importante reforçar, e o Dr. Felipe falou pra gente no primeiro bloco, o autismo, o espectro do autismo é considerado por lei deficiência. Então todos os direitos garantidos para as deficiências entram também para os autistas. Perfeito. Para a medicina, né, que na minha área, mas eu tenho conhecimento superficial, o autismo é um transtorno do desenvolvimento, que varia dentro de um espectro, mas a legislação, por proteção, por política afirmativa, considera a pessoa autista como pessoa com deficiência. Então, todos os direitos da pessoa com deficiência se aplicam ao autista, independente do grau de suporte, do nível de suporte, 1, 2 ou 3. Olha, tem uma pergunta aqui do Marcelo. Marcelo, obrigado pela interação. Ele pergunta se é verdade que existem incentivos fiscais para contratação de profissionais que sejam do espectro autista. Perfeito, perfeito. Existe sim, tá? Algumas empresas, Marcelo, né? Isso. Marcelo, obrigado pela pergunta. Entram em programas do governo de adesão, de isenção de impostos, de abatimento de impostos, para duas coisas. Tanto para contratar profissionais que sejam do espectro autista ou pessoas com deficiência, ou para fornecer benefícios a essas pessoas abatendo do imposto. Por exemplo, parques de diversão. Alguns parques de diversão dão desconto na entrada para a pessoa com autismo. Às vezes dá isenção total da entrada. Aí você pensa que vai ter um prejuízo, né? Tá sendo tão bonzinho? Não. Aquele valor que ele deu de entrada de cortesia, ele reverte em abatimento de imposto. Então o governo se preocupa sim em ajudar as empresas, ajudar o mundo privado a incluir as pessoas com autismo. É uma contrapartida então do governo, né? Você faz o bem ali, recebe o bem em incentivos fiscais por parte do governo. Perfeito. Às vezes a empresa é boazinha, de verdade, né? Sim. Ela se preocupa de verdade. Mas às vezes não, tá tudo bem. O que importa é que a pessoa seja incluída, que ela tenha o direito dela preservado. Concordo com você. A Rita está aqui com a gente, ela pergunta, como eu devo procurar a unidade de saúde? Eu preciso passar por um advogado antes para obter os encaminhamentos para de repente fechar o diagnóstico quando é pelo SUS? Rita, obrigado pela interação. Rita, obrigado por tua pergunta, bem pertinente, tá? Não, você não precisa, certo? Você pode ir na UBS, você pode ir na UPA e solicitar um atendimento com o neuropediatra. E aí vocês vão te marcar, vão te colocar numa fila, vão te colocar numa agenda. Vão te atender e te encaminhar para os profissionais necessários. Se demorarem muito a marcar, se não te marcarem, aí sim você precisa de um advogado para proteger os seus direitos. O que seria demorar muito numa situação como essa, Felipe? A gente Felipe? tem, Giacomelli, um critério razoável entre 2 e 3 meses, tá? A legislação não é tão precisa quanto a esse tempo. Certo. A gente tem entendimentos dos juízes que dizem, 2 meses não é razoável, 3 meses não é razoável. Então, eu particularmente adoto o prazo de 3 meses, né? Que eu acho muito, mas adoto por ser razoável. Chegou na UBS, pediu para marcar um atendimento com o neuropediatra, te marcaram para mais de 3 meses, pega o documento, né? Pega o comprovante, para o direito que não está no papel, não existe, leva para um advogado de confiança que ele pode te ajudar. Tá legal, então toda forma de documentar é de extrema importância, né? Seja um papel, um agendamento, uma ficha desse atendimento, o tempo que você levou na fila, para quando foi colocado o seu atendimento, a sua consulta junto com o profissional, tudo isso é importante de se guardar. Tudo isso, tá? Essa prova muitas vezes é difícil de ser feita. Por exemplo, eu vou numa escola para matricular minha criança autista. Quem que anda com 2 testemunhas junto? Vai a mãe e o filho matricular, né? E não pode nem ser um parente, não pode nem ser o pai. Então, a prova documental, a prova escrita, até gravado, né? Ela vai te ajudar. Se você não conseguir uma certidão, não conseguir um documento, você faz uma gravação, grava com o seu celular, pergunta o nome do atendente e se documenta dessa maneira. Felipe, muitas famílias desconhecem os benefícios sociais que podem ser acessados. Quais são os principais auxílios disponíveis para pessoas com autismo? E aqui eu volto a lembrar que você trouxe a informação de que o autismo é considerado por lei como deficiência. E a gente sabe que deficientes possuem diversos direitos e benefícios também. Nós falamos do BPC Loas, que é um desses, que o autista também tem direito, desde que se encaixe no perfil que é o perfil do BPC Loas, né? Um assegurado desse direito assistencial. Mas em relação à isenção de imposto, desconto na compra de um veículo, fila de banco, fila de compra de supermercado, quais são todos os demais que podemos frisar agora? Perfeito.
Os direitos da pessoa com deficiência do autismo em específico, a gente pode passar aqui muitas e muitas horas falando, porque, infelizmente, não tem a proteção e precisa criar uma lei para proteger, tá? Mas principal, você já falou, autismo com família de baixa renda, BPC. BPC é o principal benefício, tá? Se eu quero comprar um carro, por exemplo, eu posso ter desconto no ICMS e no IPI, que são impostos que incidem em cima da compra de um veículo. Então, na prática, eu consigo ter 20, 25% de desconto em cima do veículo. Comprei o carro, posso ter isenção de IPVA, aí varia de estado para estado, tá? Filas, toda fila, a pessoa com autismo tem direito à preferência, assim como qualquer pessoa com deficiência. Então, essa série de pequenos direitos, elas existem no dia a dia e às vezes a gente desconhece, né? Então, é importante se informar e se trazer isso, especialmente hoje, nesse dia D, né? Nesse nosso dia 2. Olha, a Silvana está com a gente. Silvana, obrigado pela interação. Ela disse que é mãe de 2 crianças autistas, uma de nível 1, uma de nível 3. E ela quer saber se, diante dessa questão do BPC, desse direito, ela pode ter um para cada criança ou é um para a residência. Silvana, né? Silvana, obrigado por tua pergunta, muito pertinente, tá, Silvana? Até porque tivemos uma mudança legislativa recente, tá? Então hoje você pode sim ter um BPC para os seus 2 filhos. Antes não tinha limite para casa, podia ter 3, 4, 5 BPC e um não entrava na renda do outro, né? Antes então podia ser um para cada. Um para cada, e hoje a gente pode também um para cada, mas um limite de 2, tá? Tá legal, como você está dentro desse limite, então dá para correr atrás desse direito. Mas precisa estar enquadrado com baixa renda lá. Perfeito. Da forma que você explicou antes. Você faz o CAD único, tá, Silvana? Você vai no CRAS e faz o CAD único, que é uma ficha onde você vai contar quem mora na tua casa e qual a renda de cada pessoa. Pega essa documentação e dá entrada no INSS para o BPC. Lá vão estudar a tua renda e se você estiver no requisito, vão te aceitar ou não. Né? Se tiver, aceita, se não tiver, não aceita. Se você considerar que bate os requisitos da lei de baixa renda e de deficiência por laudo médico e ainda assim o INSS negar, você procura um advogado e vai para a justiça. Se existir um outro benefício, pode ser somado? Por exemplo, digamos que dentro da família já exista um Bolsa Família. Isso impediria ou cancelaria um desses direitos? Pronto, cada benefício tem os seus critérios próprios, tá? Por exemplo, é muito comum que uma família quando consegue o BPC, ela perca o Bolsa Família. Porque o BPC não conta para o cálculo do BPC, mas conta para o cálculo do Bolsa Família. Entendi. Ainda assim, vale a pena, recebe 500, 400 de Bolsa Família, vai passar a receber 1.500, 1.600. É o valor do salário mínimo vigente, é isso? Todo ano atualiza, todo ano corrige normal, tá? E para manter esse benefício? Porque quando é aposentadoria, a gente sabe que é para o resto da vida. Mas benefícios, eles podem, em algum momento, deixar de se enquadrar e a pessoa perder aquele benefício. Como garantir que está ainda dentro daquela exigência para fazer parte de ter o direito desse benefício? Perfeito. Você tem que manter atualizado sempre o teu cadastro único, tá? Então, se você, por exemplo, na casa tem 5 pessoas e uma pessoa assinou a carteira, avisa no cadastro único, se os critérios se mantiverem, seu benefício continua. E de 2 em 2 anos, o INSS, em regra, faz uma revisão. Ele checa todo mundo e vê se aquilo ali ainda é pertinente ou não, tá? Na prática não é todo mundo, mas em regra seria todo mundo. E essa revisão é um direito do INSS, né? Ele pode fazer, não é legal. Não é legal, tá? O benefício do BPC, ele é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Quem paga o INSS, mas é assistencial. Então, o que se entende? Que se a pessoa não precisa mais da assistência do governo, se corta o benefício. Vamos falar de uma situação ainda mais delicada, violência contra crianças ou pessoas dentro do espectro autista. Claro que a violência é ruim para qualquer pessoa, de qualquer situação, mas aqui a gente está aproveitando a bandeira do 2 de abril e esse mês que é totalmente focado, dedicado, além de outras campanhas, também para essa, né? E essa é uma campanha muito forte, em que a gente vê diagnósticos de pessoas a cada dia aumentando mais e mais. Eu acho incrível como existem seres humanos que vão na internet e falam que isso é uma epidemia, que todo mundo está querendo ser autista, que isso e aquilo. Parece que as pessoas não evoluem, não estudam, não veem que os avanços científicos, psicológicos, medicinais, tecnológicos permitem esse diagnóstico. É claro que se você diagnostica muito mais, as chances de poder trazer um número maior de pessoas dentro do espectro aumenta também, né? Eu acho que é uma ignorância muito grande. Isso deve ser parado, combatido, eliminado das plataformas. Eu acredito que isso ofenda muito alguém, ou uma mãe atípica, ou uma família atípica, ou a própria pessoa. Quem iria querer ser algo
que passa por preconceito, que passa por violência, com falta de desrespeito? Quem é essa pessoa que querer ser porque quer, eu quero ser modinho, eu quero ser autista? Exato, isso não existe, né? Isso é uma concepção muito ignorante, na pior acepção da palavra, que é quem realmente não tem nenhum tipo de conhecimento técnico, não tem conhecimento humano, não tem conhecimento social. Né? Se aumentaram os números de diagnóstico é porque o acesso à informação está maior, é porque a ciência evoluiu, é porque a medicina evoluiu, é porque o Estado passou a olhar para aquela situação de maneira mais específica, de maneira mais precisa. É verdade, e se historicamente a gente analisar o passado, esses diagnósticos não se tinham esses conhecimentos e entendimentos. Então o que era? As pessoas lá atrás eram colocadas como doidas, retardadas, mongoloides, ficavam presas dentro de casa, os familiares muitas vezes tinham vergonha, não queriam nem expor essa pessoa, e graças a essa evolução, tanto do pensar, graças a Deus os que evoluem e pensam, como também da medicina e do acesso a essas possibilidades de diagnóstico, a gente tem muito mais esclarecimento, conhecimento. E nós, como sociedade, temos um papel junto às pessoas atípicas. Concorda comigo? Sim, essa evolução assistencial, tanto legislativa como mesmo em termos de história, no nosso país em específico, ela é muito interessante se você gostar de entender. Por quê? Porque primeiro se tinha o quê? A pessoa é a ignorância total. Ninguém entendia nada, era como você falou, era retardado, era mongol, era debilóide, né? Depois se tentou fazer o quê? Tanto na lei como na sociedade. Vamos isolar para cuidar daquela, para tratar aquela pessoa, para tratar com um problema. Depois entender-se o quê? Vamos isolar para cuidar. E hoje não. A nossa concepção hoje é que a limitação, a falha está no ambiente. A falha está na sociedade. Ela é uma pessoa como qualquer outra que ela tem uma deficiência e a sociedade precisa se adequar àquela deficiência dela. Mas para a humanidade abrir esse olho, né, e dar esse start para isso, que a pessoa tem que ser respeitada, que a pessoa tem dignidade, que, enfim, somos todos iguais, né, nesse sentido da palavra igual mesmo, demora, né, é uma evolução histórica que passa por muitos anos. Né? Ô Felipe, e em casos então de violência, discriminação contra a pessoa com TEA, quais são as medidas legais que podem ser tomadas, a quem recorrer, a quem buscar? Perfeito. Primeiro passo, polícia, tá? Assim como toda violência, não só para pessoas com autismo, não só para pessoas com deficiência. Passou por violência patrimonial, física, emocional, psicológica, qualquer tipo de violência, informe ao órgão policial. Dependendo do tipo de violência, Giacomelli, o próprio Estado assume aquele seu caso, aquele seu problema e dá andamento nas questões cíveis e criminais contra quem violentou. Ou não, dependendo do tipo de agressão, se for, por exemplo, ofensa contra a honra, você vai na polícia, vai na delegacia, faz o primeiro contato, mas você precisa de um advogado para tomar conta daquilo. Tá? Você acredita, Felipe, que as políticas públicas para pessoas com TEA têm avançado aqui no país? Se não, o quanto, na sua visão, que atua dentro dessa área junto a famílias, precisa evoluir? Tem avançado muito, avançado bastante, tá? Sempre tem pequenos pontos de melhora, mas, na minha percepção, o problema não está muito na legislação, está no educacional, nas pessoas entenderem e respeitarem a legislação. Né? A nossa legislação de proteção e de políticas afirmativas, ela é muito boa, ela é muito firme, ela protege em vários aspectos, protege saúde, protege educação, protege vida, protege lazer, protege todo, segurança, protege tudo que a pessoa precisa, mas não se cumpre. Então o problema que eu enxergo principal não está na legislação, está no cumprimento dessa legislação. E como evoluir nessa parte? Aumentar o número de pessoas, de fiscais, de informação para que as pessoas também saibam como correr atrás desse direito e exigir que ele seja cumprido? Sim, são dois pilares que eu enxergo como principais, educacional. Sociedade civil, a sociedade organizada, as pessoas têm que saber do direito das outras, têm que entender que as pessoas têm direitos e que o meu direito acaba quando o seu começa, e também em termos de Estado, mais fiscalização mais eficiente, fiscalização mais humanizada. A gente vê fiscalizações de órgãos, às vezes em escola, mas o cara chega na portaria, assina um papel e volta. Então não fiscalizou, né? Ele foi lá, assinou um papel e voltou. Então tudo isso tem que ser trabalhado, não só o Estado, não só o governo, mas também a sociedade como um todo. Felipe, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, qual mensagem você pode deixar para as famílias que enfrentam desafios diários em relação à falta de empatia, de